Só que o grande segredo do sucesso está em você juntar as competências. É a jornada desse processo, é chegar na estação, comemorar, celebrar esse processo e ir para o próximo passo. Essa jornada do aprender, essa jornada de realizar, de fazer algo grande, crescente e contínuo. O colérico, ele precisa de estar sempre arrumando um problema para resolver. Se ele não tiver um problema, se ficar cômodo, ele vai dar um jeito de arrumar outro problema. Porque elas não sabem quem são, elas não sabem qual é esse direcionador. Então ela está correndo acelerado para a direção contrária de onde deveria ir. É fazer aquilo que você ama, que gera resultado, podendo usar 100% dos seus talentos e gerando uma grande colheita. Se não gerar uma grande colheita também não adianta, e compartilhando na vida das pessoas. Aí você está em plenitude. O meu segredo é recrutar, reter e duplicar. Por isso que escalo. As pessoas, eu digo que eu sou um recrutador de talentos. Eu pego pessoas comuns, com resultados comuns, e transformo em pessoas incomuns com resultados incomuns. Enquanto recrutador, eu mandava o pessoal recrutar o pessoal da caserna, por causa da disciplina, da determinação. Bem-vindos ao episódio número 1 do podcast Divisão Militar. A Divisão Militar é o podcast do nosso hub de soluções, a Divisão. E hoje, no episódio número 1, tem eu, John, o Tenente Rocha. Tenente Auleta, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, agora oficialmente o nosso primeiro episódio com o nosso convidado aqui, ilustre, muito bom ter ele aqui com a gente. Nos bastidores a gente já identificou vários pontos em comum e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo. Já deu um mini podcast aí, né? O papo foi bom. Bom, vamos lá então. Estamos hoje com o Martinelli. Martinelli, que também serviu aí as Forças Armadas, né, o Exército Brasileiro, e hoje faz um trabalho essencial aí, transformando vidas. Mas eu não vou falar muito, porque quem vai falar em detalhes é o nosso convidado. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, a casa é sua. Cara, privilégio estar entre dois oficiais aqui, até para os praças também, né, esse negócio, porque eu vou dizer para você, é um privilégio ter servido, né, a Força, e as histórias que a gente já compartilhava aqui, do que a gente viveu, mas eu acredito que, de verdade, é uma grande escola, né, uma formação para a vida, principalmente através de disciplina. Eu falo que os militares estão preparados muito mais do que só para uma possível guerra, mas para poder guerrear o mundo do empreendedorismo, do corporativo, porque sai muito bem preparado, direcionado para saber. E depois que eu saí da Força, eu resolvi empreender, inclusive foi estímulos que aconteceram dentro da Força que me colocaram para que eu pudesse levar pessoas, potencializar pessoas, escalar negócios, escalar empresas. E tem muito a ver com o que eu aprendi dentro da Força, dentro do quartel, né, que a gente inclusive se lembra dos bons momentos, que são os mais engraçados que a gente vive dentro de lá, mas também de toda a capacidade de aprender, crescer e mudar, que eu acho que essa é a grande fase de um processo. E hoje eu tenho uma imersão, uma mentoria, onde eu faço, na realidade é muito mais do que uma mentoria, né? Não é um treinamento, não é um bate-papo, não é treinamento, mas sim uma imersão para que as pessoas possam entender quem elas são, de onde elas veio, para onde elas vão, suas capacidades, seus direcionadores, as suas habilidades, suas paixões, para que ela possa ser livre de verdade e possa exercer. Eu sempre faço essa pergunta, né? Será que você sabe qual é a sua inteligência múltipla? Seus direcionadores universais, seu temperamento, seu comportamento, linguagens do amor, porque isso faz com que eu consiga entender. Porque tem muita gente, tem muito guru aí dizendo aí, você pode, você consegue, vai dar certo, eu acredito em você. Só que sabe o que acontece? É um macaco chamando um peixe para subir numa árvore. Peixe não sobe em árvore, cara. E o pior não é nada, que ele mostra mais 2 macacos depois. E esses 2 macacos ficam assim, já receberam, já cresceram. Aí o peixe fica lá mais desesperado. E se der tudo errado, a culpa é sua. Então eu acho que nesse bate-papo aqui a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre empreendedorismo, que você falou aqui. Já fique encantado com 2 empreendedores natos, com 2 visionários, pessoas que vão fazer a diferença aí. Que bom fazer parte desse episódio número 1 desse processo. Cara, que legal. E agora você faz parte da divisão também. Inclusive Tá chegando sua caneca aí, personalizada, que vai formalizar aí a nossa, esse episódio e tudo mais. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você. E, cara, eu queria entender um pouquinho como que você foi do Exército. Você falou para mim que foi em 2003 que iniciou? 2003. Como que foi para essa parte de decidir empreender, ter essa visão e esse caminho, esse chamado para empreender, para ter hoje tudo que você tem, que você está construindo? Como que surgiu isso aí? De onde que veio? Olha, eu falo um jargão meu que é se conhece e agradece que cresce. Eu agradeço primeiramente ao Tenente Oliveira. Cara, o Tenente Oliveira era um tenente QAO, cara Caxias pra caramba, ele pegava no pé de todo mundo.
E depois de um tempo no quartel, eu não tinha esse bizu, disseram, não entrega tudo o que você sabe. Então tem um curso de resgate aquático, resgate aéreo, resgate... Sabe? Toda essa parte de conhecimento, além de ser técnico de enfermagem. Então trabalhava com atendimento pré-hospitalar e eu entreguei todo o meu conhecimento. Aí eu achava chato isso, porque eu fazia muito e ganhava a mesma coisa. O soldo é o mesmo, né? O soldo é o mesmo. E chegou um dia que eu acabei sendo detido em disciplinamento por 5 dias, cara. Por uma ordem que eu recebi. Mas eu me deixei... Olha, o capitão estava viajando, era o meu chefe imediato. E aí quando ele chegou, resolveu. Mas eu passei 5 dias no quartel sem poder sair. E eu agradeço a Deus por isso e ao Tenente Oliveira. Porque se não fosse aquilo, me deu uma coisa que faz com que você vá para a zona de expulsão. Eu fiquei me sentindo injustiçado e tal... Mas isso me deu uma força e uma sede, e eu sou muito grato ao Tenente Oliveira, porque ali me deu uma visão do que eu poderia fazer um pouco mais. Eu comecei de verdade a empreender aos 16 anos de idade. Eu entrei aos 23 no quartel, fiz o EBST, depois eu passei no ESAEX, mas não fui fazer para não ser aluno, para poder ganhar menos, o soldo ia diminuir, e eu já tinha família, então não dava para rodar. Mas eu entendo que foi a parte mais importante da minha vida, foi a carreira militar, naquele período que eu passei, o quanto eu entendi sobre disciplina, ordem, sabe? Para que a gente possa viver qualquer coisa fazendo até dar certo. Eu digo que tem as 3 grandes mentiras lá do quartel, né? Essas tem várias, né? Mas as 3 vamos começar cedo para terminar cedo. Cedo nunca chega. Essa é clássica. Essa é muito clássica. Outra é assim, ó, vamos fazer muito bem feito para fazer uma vez só. Também não rola, né? E se entrega que não vai dar nada. Então, depois que eu recebi esse conhecimento do mercado do empreendedorismo, você pensa na carreira militar, que é fantástica, mas eu digo, a gente pode ser mais, sabe? Eu acho que a gente pode viver mais e o empreendedor tem essa possibilidade. Aos 16 anos eu começo a empreender, em 96. Eu tenho 44 anos de idade, sou de 80. E quando eu começo a empreender lá em 96... eu vi uma possibilidade gigante de crescer, só que eu achei que não era para mim, porque eu venho de uma classe pobre, né? Eu digo lá no Nordeste, pelo sotaque vocês perceberam, né? Que o sotaque é europeu, não é verdade? Então, assim, no Nordeste a gente fala que só Jesus e cuscuz salva. E quem não gosta de cuscuz não merece nem confiança, sabe? Porque... Ainda bem que eu gosto. e o cuscuz lá é um pouco diferente, né? E quando eu começo a empreender, eu vejo as possibilidades de gerar recurso, entendeu? Escalar, gerar resultados, fazendo com que as pessoas entendam quem de verdade elas são. Porque o grande desafio nosso é as soft skills. Só que nós temos as hard skills, que é aquilo que você é, as competências técnicas, mas as competências emocionais, elas precisam ser trabalhadas. E no quartel trabalha-se muito isso, competências emocionais. Né? Você receber comandos e direção, saber a determinada a hora de agir, né? Estar sob submissão, né? Debaixo de uma missão, de uma direção única. E eu consegui, com isso, construir liderança e escalar empresas, negócios. Durante esses 27 anos é o que eu tenho feito. E nesse último ano eu resolvi fazer isso de forma aberta. Mas nessa decisão que você me perguntou sobre sair do quartel, tem muito a ver com a gratidão que eu tenho ao Tenente Oliveira. A gratidão de que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que agradecer. Por isso que a Bíblia diz que em tudo dai graças, sabe? É tudo, não é só as coisas boas. A gratidão é uma chave gigantesca, porque aquilo que não me matou, só me feriu, me deixou uma cicatriz, me fez mais forte. Né? Então a gente lembra do campo, sim, a gente lembra do sofrimento, mas isso deixa a gente muito forte. Então tem muita gente que não está vivendo coisas grandes porque foi evitado a frustração. Elas não se deixaram, né? Os pais... guardaram, por isso que tem aquela frase célebre que diz que tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes. Isso é um ciclo, né? Sim. As coisas vão girando. Então, todos os desafios que você vive na sua vida, você tem que agradecer, porque pessoas não tiveram o privilégio de passar desafios e, consequentemente, são fracos emocionalmente, são fracos para poder... Desistem muito fácil. A gente vive a maior onda do nem, né? Os jovens nem estudam, nem trabalham, nem faz nada, e a gente passou e teve o privilégio de ter esse sofrimento. Mas chegou a hora de a gente libertar mais pessoas para o empreendedorismo, principalmente. Só que tem que entender que no nosso cérebro é dividido em 4 quadrantes. O quadrante da frente, ele é mais razão, sabe? E o quadrante de trás, ele é mais emoção.
O do lado direito, ele é mais ativo, comunicativo, falante. O lado esquerdo, ele é mais frio, ou seja, calculista, detalhista. Eu digo que o lado direito é bom para vender, sabe? O lado esquerdo é bom para entregar, porque o lado que vende não é bom de entrega. Não existe um temperamento ou um perfil melhor. Existem pessoas certas nos lugares errados. Simplesmente elas não estão podendo desempenhar aquilo que elas nasceram para fazer. E se a gente poder colocar as pessoas no lugar certo, na posição certa, entendendo quais são as suas skills, porque você já nasce com elas. O que é mais fácil? Eu te ensinar uma nova skills ou você usar as que você já nasceu com elas? E potencializá-las, né? Quais são os seus talentos? Eu não acredito que a gente veio aqui correr corrida do rato. Sabe? Eu não acredito que a gente venceu uma corrida tão grande, de milhares de espermatozoides, fecundamos para ficar aqui fazendo, sabe, o que todo mundo faz, assim, de forma pagar boleto. Programada, né? Programada. Quer comprar uma casa, casar, mas não, a gente tem uma missão, sabe? A gente precisa entender isso. É o que eu faço dentro da mentoria, da nossa imersão do MFP, chama-se MFP porque é My Freedom Process. É um processo de liberdade, não é um treinamento, não é simplesmente uma mentoria, mas sim um processo que você... Depois de processado, não tem como ser desprocessado, né? Você passa uma carne dentro de um processador, ela não tem como voltar ao estágio natural. E é isso que eu faço. Então as pessoas começam a ter claridade sobre vocação, sobre chamado, sobre propósito, entendendo os talentos e as habilidades. Eu acho que o empreendedorismo, quando eu saio do quartel, foi a chave grande. O quartel me deu as possibilidades reais de eu poder vivenciar. E quando eu começo a empreender, já tem outro ponto em comum. Foi por causa do judô. Depois a gente fala sobre isso. Ô Martinelli, deixa eu entender uma coisa. Então, essa visão que você teve dessa oportunidade e dessa certa limitação que você viu que você podia muito mais, foi naquele momento que você estava punido, que você teve meio que o caminho das coisas que você faz hoje, a visão do que você faz hoje de despertar esse potencial nas pessoas, você sentiu naquele momento? Eu senti exatamente quando eu fui punido. Interessante. E me deu uma sensação de injustiça, né? Pô, cara, mas como? Eu estou cumprindo ordens e ser punido. Né? Para quem é da caserna sabe o que é ser impedido disciplinarmente, né? Então, inclusive para a carreira do militar. Eu fui o aluno, acho que mais punido e detido da turma. Eu passei algumas experiências parecidas assim. Vai tirar da caixa de Pandora agora as informações? Eu fiquei ali bastante, mas isso é aquilo que você falou de gratidão, para mim foi excelente, porque eu ficava detido, eu não podia ir embora, por N situações, eu estudava mais, eu me dedicava mais, então eu era obrigado ali a refletir, pensar, estudar. E eu tenho gratidão também por causa disso, que foi um treinamento mais difícil e acabou me proporcionando outras coisas. E vem um ponto interessante, né? Porque muitas das pessoas não sabem lidar com essas frustrações. Então você soube canalizar essa energia para algo bom, né? Você estava indignado, de certa forma, muitos nessa mesma situação acabam caindo energia, se desmotivando. Eu aprendi muito cedo, sabe? Que assim, você tem duas opções. Ou você vai ser a vítima sofredora ou o herói vencedor. Isso. Não dá para fazer os dois papéis. É boa. Você não consegue fazer as duas coisas. Ou você é um ou é outro. Eu decidi ser o herói vencedor, então nunca serei a vítima sofredora. Muita gente diz assim, olha, eu fui tantas vezes no poço que eu decidi botar uma escada, sabe? Eu digo, cara, vou voltar aqui, vou botar uma escada. Aí chegou um ponto que eu digo, não quero mais escada, eu vou botar um elevador que é mais leve. Depois eu entendi o processo, isso não faz muito tempo, faz uns 3 anos que eu disse, cara, eu vou tampar esse danado desse poço. Porque eu vou passar aqui, mas vai estar fechado, eu não vou descer. Porque muita gente passa muito tempo nesse vício. Eu falo que as pessoas estão dentro de uma grande matrix, né? Sim. E tem 2 vícios que estão dentro da matrix, que isso vem de Roma, é um processo que está em tudo que é lugar, que é o vício da vítima. Não estou falando de vitimização, é da vítima e da escassez. A gente aprendeu assim, as novelas eram assim. Se eu olhar para uma novela, por exemplo, todo rico de novela é mau. E nada influenciava mais que as novelas antigamente. Caraca, e que é o que hoje faz as redes sociais, Exato. Porque antigamente era uma tela em casa, você tem que ir para casa. Isso. Agora tá no celular, que impacta do mesmo jeito. Quem conta as melhores histórias acaba retendo mais a atenção das pessoas. Mas o problema é que as histórias têm os dois lados, né? E aí, só que o seguinte, você imagina que o pobre sempre é o bom e o rico é o mal. Sempre. A mulher trai do rico, isso. O cara é mau, os filhos é tudo com problema. É a novela das 9. Por isso que o empreendedorismo aqui tem essas barreiras, né? As pessoas tendem a olhar quem tem dinheiro, quem quer próspero financeiramente, tendem a achar que o cara fez alguma coisa errada, ou foi por... Tem isso muito Sempre forte, vai ser isso, porque você acredita que o cara que é rico não vai pro céu, dinheiro é sujo, dinheiro é mau. Lava as mãos que você pegou em dinheiro. Você poderia fazer qualquer coisa, mas pegou em dinheiro, tem que lavar as mãos. É um medo sobre esse processo que foi colocado pra gente. Então, a vítima também é o seguinte, todos nós aqui
e quem está em casa nos vendo também sabe disso. Já foi passado a perna. Mas isso é um vício emocional. Você sempre vai encontrar alguém para te passar a perna por causa do vício da vítima. Talvez só para você se orgulhar e dizer, olha, eu passei por isso, fulano me enganou, mas eu nem sinto nada. E já tem aquele que se vitimiza naquele processo. É a vítima sofredora. Aí vem o vitimismo. É o vitimismo. Mas tem aquele. Mas os dois são vítimas. A questão é entender para mudar essa frequência, tendo clareza disso para que eu não repita nunca mais essas ações. Eu preciso saber de verdade onde ficou para trás, ter autoconsciência. Eu não estou falando de consciência. Consciência é saber que a gente está aqui no estúdio gravando, está tudo beleza. Autoconsciência é olhar para dentro. As pessoas estão buscando fora aquilo que sempre esteve dentro. Tem que buscar no lugar certo para acertar. Encontrar, ressignificar e então seguir em frente. Esse ressignificar tem muito a ver com entender quem você é. Legal. A maioria das pessoas não sabem quem são. É quando eu faço a pergunta. Se vocês têm essa noção, existem 9 inteligências múltiplas. Você sabe quais são as 3 mais fortes que você tem? Não. Você sabe, existem 10 direcionadores universais. Você Fala aí sabe, que eu tô anotando, hein? Existem 10 direcionadores universais. Você sabe quais são? Porque assim, ó, eu faço esse processo para que as pessoas entrem nesse conhecimento e tenham um entendimento. Eu começo trazendo o primeiro conhecimento sobre o ser humano, que é apresentado 460 anos antes de Cristo, que é sobre temperamento, que fala sobre o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Que virou até teste comportamental em alguns estudos. Só que aí, teste comportamental não é temperamento. Essa é a confusão. Tem muita gente falando ou sobre temperamento, ou muita gente falando sobre comportamento. Só que temperamento é quem você é. Comportamento é o que você aprende a ser, de acordo com as crenças que você aprende do seu pai, da sua mãe, ou pais ou mães substitutos que estão nesse processo. E muitos juntam os dois termos como sendo algo igual, né? E não é. Não é igual. Eu vejo. Por exemplo, eu sou sanguíneo, beleza? Sou sanguíneo. Mas quando falo em comportamento, eu me comporto como um sanguíneo... Um dominante vamos falar, do disco. Não. Um influente dominante. Influente dominante, tá? É o meu também. O influente dominante. Só que você é sanguíneo, entendeu? Aqui nós temos aqui um colérico e um sanguíneo. Só para vocês entenderem que eu tenho clareza, assim, eu faço o filtro bem rapidinho das pessoas. É bem legal isso. E é quem você é na íntegra. Só que tem pessoas, por pressão dos pais, acabam rodando em outro temperamento, ou seja, rodando com outro comportamento, fazendo um peso gigantesco nas costas. Porque, como os pais não sabem disso, acabam tentando fazer com que os filhos pareçam com ele. Você imagina um pai colérico que quer tudo acelerado, atividade o tempo todo, determinado, focado, e tem um filho fleumático. O fleumático, ele precisa de tempo, de time para poder fazer as coisas. Ele é organizado, ele planeja. Então, para isso, ele roda 80 km, porque naquela via só roda 80, enquanto o colérico quer andar 260. Só que o pai diz, esse menino é lerdo, esse menino é lento, ele não faz nada. Olha quanta maldição está sendo colocado porque não entende quem seu filho é. E isso vai se transformando em crenças limitantes? Consequentemente, principalmente aí vem a rejeição. Sim. Né? Você se sente rejeitado, você tem medo, você não se sente capaz. E isso vai atrapalhando todo o processo, simplesmente porque você não deve tratar o seu filho de jeito nenhum igual. Você tem 2, 3 filhos, descubra o temperamento. Você precisa entender para tratar ele da forma com que ele precisa. Eu estudei muito Napoleão Hill. Né? Eu fiz o Mastermind Napoleão Hill, com Jamil Albuquerque, foi fantástico no período que eu aprendi. Eu tive 3 vezes com Tony Robbins. Eu sou fã do Paulo Vieira, faz 12 anos que eu conheço o Paulo, acompanho ele desde 200 pessoas, estive junto em todo o processo, fiz todas as formações. Eu tenho formação também do Hoffman, do Dale Carnegie. Cara, eu fiz muita PNL, Programação Neurolinguística. Tudo isso combinou com um conhecimento profundo, porque eu não queria ser aquela pessoa que vai perecer por falta de conhecimento. Ou que escolhe só um lado do estudo, né? Que tem muita gente que faz isso. Vou me aprofundar em A, vou me aprofundar em B. Cara, conheça todas as frentes e tire suas conclusões, né? Isso é forte. Agora eu vou te dizer que se eu pudesse voltar e fazer uma só coisa, eu teria feito um processo que eu chamo de processo Hoffman, tá? Tudo isso que você passou, você escolheria esse. E antes de fazer, por isso que eu criei o método MFP, que eu consegui concentrar o que fazia em todos esses processos, só que o Hoffman, ele não tem ainda ferramentas, porque é um negócio mais... Eu digo assim,
é o melhor produto que eu acho do mercado com relação à autoconsciência, sabe? Conhecimento pessoal. Mas todo esse processo eu combinei em fazer o MFP. Que aí eu trago um pouco mais, porque eu trago um pouco mais para mostrar espiritualidade, sem religiosidade nenhuma, sabe? Porque eu falo que até a pessoa que é ateu, ela é religiosa. Porque normalmente o ateu é ferido com a religião e por isso que ele se tornou ateu. A grande maioria, porque de alguma forma... Eu também não acredito num Deus da religião que pune, que mata, que faz. Não. Então, é uma outra visão. Eu falo sobre temperamento, tipos psicológicos. Eu falo sobre inteligências múltiplas. Eu falo sobre os direcionadores universais. Eu falo sobre as linguagens do amor. Quando você entende 100% quem você é, você pode tratar. Vamos lá. O melancólico tem uma necessidade. Qual a necessidade? É razão. Se você perguntar, você quer ser feliz ou ter razão? Ele diz, eu quero ter razão. Se você vai perguntar ao colérico, você quer ter resultado, controle ou ser feliz? Não, eu quero o resultado, controle, depois eu sou feliz. Eu não estou preocupado com isso, não. Se você vai perguntar para um sanguíneo, você quer reconhecimento ou ser feliz? Não, primeiro eu sou reconhecido, depois eu sou feliz. Porque reconhecimento é necessidade. Se você pergunta para um fleumático, você quer ter paz ou ser feliz? Não, eu quero ter paz. Então, existem necessidades básicas de cada um. O lado esquerdo do cérebro sempre vai estar focado aos detalhes, é minucioso, entendeu? Ele vai escrever, ele vai planejar. É como se fosse uma empresa, certo? Então, pensando que a parte da frente do cérebro é aqui a direção da empresa, o financeiro da empresa. A parte de trás, onde nós estamos aqui, é o comercial, seja marketing, comunicação, vendas, tem que ser um sanguíneo. Do lado esquerdo é o planejamento, a administração da empresa, a gestão do negócio. Então você precisa saber e colocar as pessoas. Por isso que eu escalava as empresas com muita facilidade. Eu chego, faço uma análise com todo mundo, coloco as pessoas nos lugares certos. Se você colocar um cara que é comercial, que é vendedor, que é para financeiro, vai quebrar a empresa. Se você pegar um cara do financeiro e botar para o atendimento, vai quebrar a empresa. Porque ele não, eu digo assim, ó, ele precisa ter razão. Então eles são inflexíveis. Não tem flexibilidade. Fui no show com um amigo aqui que está até no podcast aqui nos acompanhando. E eu disse, aí fui passar no lugar, disse, não, olha, pode deixar que eu sou aqui, sou amigo da banda, né? Aí o cara, não, beleza, porque era sanguíneo. Se fosse um melancólico, ele não ia deixar eu passar de jeito nenhum. Cara, você tem essa percepção, um recrutador, um dono de empresa, fundamental. Aonde colocar ali o melhor, o potencial de cada um, faz toda a diferença. Cara, esse é o maior caso dos conflitos em empresas. É conflito entre pessoas, é desentendimento, a coisa não sai do papel. O custo é muito alto na contratação. Só que aí eu vou te dizer o seguinte, na contratação o cara vai às vezes buscar o soft skills, certo? Ele às vezes só contrata pelo hard skills, as competências técnicas, só que já tem gente mais inteligente que está olhando também os soft skills, que isso é muito importante, só que dá para você olhar os direcionadores. Com os direcionadores, você fazendo análise do direcionador do cara, você consegue trazer o cara já com a cultura da empresa. O que seria o direcionador? Existem 10 direcionadores, certo? Entre eles está realização, liberdade, propósito, financeiro, experiências, contribuição, saúde. O que o guia o cara para estar ali. Que é o que já está dentro de você. É como se Deus colocasse dentro de você. Essa seria a parte da espiritualidade. Não. É um motivo para o cara estar ali? Isso é um estudo de 70 países. Isso é universal, tá? Em 70 países, o Garden fez uma pesquisa profunda e começou a olhar a escala de valores. E aí eu aprofundei com a neurociência e coloquei dos direcionadores. Legal. Perfeito. Entendeu? Que ele fala sobre 7, mas são 10. Inclusive, por exemplo, o sanguíneo tem dentro de si total liberdade. Ele precisa de liberdade. Quer matar esse cara aqui, por exemplo, você diz que ele vai chegar de 8 horas da manhã e vai ter que sair às 6. Você travou a criatividade e a força de trabalho. Agora, se eu disser assim, ó, não tem hora para você chegar, nem tem hora para você ir embora. A meta é essa e você vai ser reconhecido dessa forma. Ele vai chegar de 6 da manhã e sair de 8 da manhã. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Um empresário contrata uma imobiliária, contrata um cara para vender, o cara vai lá e vende uma casa de 10 milhões de reais. E aí, em vez do cara comemorar e deixar alguém para fazer a burocracia, manda o próprio vendedor fazer a burocracia. O cara vai levar 15 dias, vai perder o cara durante 15 dias. Ele é vendedor, ele não é o burocrático do negócio. Então, o direcionador seria o motivo que a pessoa está ali ou não? Não. O que seria o direcionador para a pessoa? É aquilo que você já nasceu, está dentro de você. Assim como o temperamento é quem você é, comportamento é personalidade, é o que você aprende, beleza? O direcionador é aquilo que Deus já colocou no seu coração para que você cumpra o seu propósito. Então, por exemplo, num cargo, o meu direcionador seria o motivo de eu estar ali.
O direcionador... Pode ser financeiro, que pode ser... Pronto, o financeiro tem a ver com segurança, certo? Não, o direcionador ele dá o norte para você fazer aquilo que você ama. Então tem a ver com propósito. Exatamente. Com propósito. Então, num cargo não seria isso? Tem a ver com vocação, chamado e propósito. Legal. Vocação, chamado e propósito. Tá. Então, por exemplo, eu escolhi um cargo ali, estou me candidatando a um cargo. O meu direcionador ser, por exemplo, financeiro, estou ali por causa do dinheiro, do salário, seria isso? Financeiro tem a ver com segurança, tá? Tem pessoas que se não tiver bases que gerem segurança financeira, ela não vai conseguir ter produtividade. Ela não vai ter paz, digamos assim. Exatamente. Então, ela precisa saber disso. Então, existem experiências. Se você sabe experiência, então o cara que tem como direcionador experiência, ele tem que trabalhar com viagens, com alguma coisa que tenha a ver com movimento, que não seja parado. Propósito tem a ver com tocar pessoas. Entendeu? Se ele não estiver tocando pessoas, cara, ele vai se sentir faltando. Eu falei para ele aqui no começo, né, do podcast, todo sanguíneo nasceu para comunicar. Enquanto ele não estiver comunicando, enquanto ele não estiver levando para as pessoas conhecimento, ele vai se sentir faltando. E ele é o cara sanguíneo. Cara, eu tô me identificando muito com o que ele tá falando. Legal. Eu até vou aproveitar essa deixa. Muito tempo eu sempre fui de empresas, né? Quando eu saí da área militar, eu fui para as empresas e estava até 3 meses atrás. E apesar de ter conseguido bons resultados, eu ficava me perguntando, cara, esse é meu propósito? O que de fato me motiva? Porque eu estava entregando bons resultados, eu estava me sentindo satisfeito. E aí eu sempre trabalhei como profissional de segurança corporativa. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa de cigarro, nunca fumei na vida, odeio cigarro. Aí eu falava, tô numa empresa de cigarro, será que esse é meu propósito? Só que eu sempre tentava canalizar energia para pensar da seguinte forma, não é a empresa de cigarro, é o que eu faço aqui dentro que tem que ter a ver com o meu propósito. E aí eu comecei a perceber que, no caso desses exemplos, eu sempre capacitei pessoas dentro das empresas. Eu capacitava pessoas, as pessoas atingiam bons resultados, isso refletia na minha gestão e eu era reconhecido por isso. Então aí tem 2 coisas que você falou que me chamam muita atenção, que é a questão de sempre querer capacitar, né, de alguma forma estar ligado com pessoas, comunicação e reconhecimento. Então são esses 3 que foi perfeito sua análise, né? E foram esses 3 motivos que sempre me motivavam a continuar naquele caminho e falar, não, calma, eu acho que eu estou no meu propósito. E aí, recentemente, né, 3 meses atrás aí, o Rocha sabe dessa história, foi quando eu falei, não, mas agora eu quero potencializar aquilo que realmente me faz feliz. Se dentro da empresa potencializar pessoas me fazia bem, e consequentemente isso era bom para a empresa também pelos resultados que isso gerava, agora eu quero fazer isso de uma forma mais ampla, para atingir mais pessoas e para que eu também fique mais contente com isso. E aí foi quando eu resolvi empreender no digital e também capacitando pessoas, bem parecido com essa mesma visão que você tem. E, cara, perfeita a sua análise. Eu vou dizer para você que, assim, ó, todo sanguíneo, enquanto ele não estiver entregando conteúdo, enquanto ele não estiver tocando pessoas, ele vai estar faltando. Ele precisa de pessoas para sobreviver. Você é muito mais forte. Então, muitas pessoas, sem saber dos direcionadores, que é o que você me fez a pergunta, ele vai fazer várias coisas, vai chegar a hora e vai dizer assim, não é. Eu falo sobre os movedores. Tem coisas que nos movem, né? Só que movem de forma equivocada. Tem motivadores, e direcionadores e movedores. Movedores, assim, tem pessoas que estão se movendo na direção contrária daquilo que elas deveriam ir. Por quê? Porque elas não sabem quem são, elas não sabem qual é esse direcionador. Então ela está correndo acelerado para a direção contrária de onde deveria ir. E falta autoconsciência primeiro. Aí tem pessoas que é a grande maioria, né? É a grande maioria. Fica infeliz. Cara, só você entender. Quem faz faculdade, vamos lá. Quem faz faculdade, começa a fazer faculdade, 80% para. 80% e a maioria por influência dos pais, né? Faz por influência, por quê? Porque não sabe. Ou pai, ou amigo, ou um líder religioso, enfim. Não por vontade Não própria. por vontade própria. Mas se ela soubesse, eu digo que se ele soubesse quais são suas inteligências múltiplas, porque tem a espacial, a matemática, a musical, a artística, a intrapessoal, a interpessoal. Você consegue entender? Se eu sei qual é a minha habilidade, então eu já vou na direção disso. Agora eu junto isso aqui com os meus direcionadores, aí eu encaixo para saber minha vocação. Porque todo mundo está no mercado dizendo assim, como é que eu encontro o meu propósito? Aí os gurus dizem, não, você não encontra o seu propósito. É o propósito que te encontra. Que conversa, cara. Como é que o propósito vai me encontrar? Onde é que é a rua? Onde é que é a cidade, o país que eles estão para me ir lá buscar, ver se eu... Não. É a falta de entendimento, é a falta de olhar para dentro, é a falta de entender de verdade quais são as minhas habilidades, os meus talentos. Quando eu encontro talento, tem a ver com o meu temperamento, tem a ver com
as inteligências múltiplas, aí depois eu olho os meus direcionadores. Eu encontro aqui vocação e chamado. Você tem vocação, todo sanguíneo tem vocação de comunicar. Ele nasceu para isso. Agora, pode ter um trauma emocional, pode ter as feridas emocionais abertas, e a gente faz esse trabalho, inclusive, dentro do MFP, para clarear e mostrar às pessoas como é que elas se libertam desse processo, como é que elas saem de dentro da Matrix. É tanto que tem no domingo eu ofereço uma balinha azul e uma balinha vermelha aí. Você escolhe. Qual do filme? E eu tô nesse processo, eu já empreendo há um tempo, mais de 10 anos, e eu percebi que eu criava um projeto, criava uma marca de algum segmento, a maioria voltada para alimentação, mas eu via que depois de um tempo, quando eu começava a ter sucesso, eu partia para um outro projeto, para uma outra marca, para um outro segmento, e fiquei nesse por muito tempo. E eu tô nesse processo atualmente, tentando descobrir o que realmente eu gosto. E há pouco tempo, assim, tem uns 2, 3 meses, que eu realmente, refletindo, entendi que eu tenho que ir para a parte de criação, tenho que ir para a parte de estar criando. Porque nessa busca que eu tinha de criar novas marcas, empreender com coisas diferentes, era o desafio, era criar, era esse caminho. E aí, hoje eu estou me descobrindo e seguindo para um caminho, principalmente agora com esse projeto e com alguns outros, nessa parte de criação, de estar desenvolvendo, estar buscando desafios. Deixa eu dizer para você, o seu maior direcionador é igual ao meu, chama-se realização. Esse direcionador fala muito de quem você é. Então você veio para quebrar o status quo, fazer algo que ninguém fez. Exato. Algo que a gente não consegue com o realizador como o maior, não consegue ser cópia, parecido, mais ou menos. A gente é Gillette. Nós somos os nossos próprios concorrentes. A gente admira o sucesso dos outros, enxerga tudo, mas tenta melhorar e fazer algo que ninguém fez. Porque fazer o que os outros fez não dá tesão para quem tem realização. Então você tem que fazer algo que vai quebrar o status quo, algo que vai mudar a história, o momento. Ser disruptivo, inovação, total. E não é pelo dinheiro, não, é pela realização mesmo. É realização, é para dizer assim, eu fiz. Entendeu? Eu falo que o colérico, eu sempre brinco com isso, né? Que o colérico, o lado direito do cérebro é mais falante, né? Então, são os coléricos e os sanguíneos, tá? Então, o colérico, ele se acha. E o sanguíneo tem certeza que é. Por que eu digo isso? Mas só que o colérico, ele precisa dizer que fez. O sanguíneo quer ouvir. Eles são muito parecidos, vocês entenderam ou não? A questão é que um quer ouvir do outro e o outro não tem problema não. Eu fiz, tá aqui, ó. O sanguíneo quer ouvir o outro dizendo assim, ele fez. Tá entendendo como é que é a história? Sim. Então, essa é a magia. Só que o grande segredo do sucesso está em você juntar as competências. Você sozinho não consegue ir muito longe. Até as pessoas que têm muitos resultados hoje, eles inclusive estão na internet entregando conteúdo, eles não falam a verdade. Eles contam uma história do que fizeram. Então, se eu chegar a você e botar você dentro de um treinamento e ficar contando a minha história, vai ser fantástico, você vai achar legal, vai sorrir, vai ver que tem superação, tem tudo. Mas eu não vou sair com conteúdo nem condições de fazer a diferença na minha vida. Então, isso é que é o complicado. E eles também não contam o segredo. Sabe qual é o segredo dessas pessoas que estão, os grandes cases, os maiores que estão no mercado? É a junção de competências que eles não falam. E aí um diz assim, é porque eu fiz esse tráfego, fiz assim, fiz assado, nunca nem soube nem como é que faz, mas ele fala que foi ele. E quem está assistindo, a audiência, acredita que tem que ser igual a ele. Cara, e ninguém consegue fazer isso sozinho. Ele não conta o segredo que existe um time por trás, inclusive no ponto, no ouvido, falando o que é que ele tem que dizer. Você está entendendo como é que é a história? Traz autoridade só para ele, como se ele fosse uma figura... né, de outro mundo. Isso causa uma ilusão nas pessoas. Muito, porque elas acreditam que tem que ser igual e elas nunca vão conseguir. E o pior, é o que eu falo de estratégia lagartixa, né? Já viu? Não. Bota todo mundo dentro de uma sala, joga tudo na parede, aí que foi a pregada é lagartixa, entendeu? Essa foi boa, essa não foi escutada ainda, mas faz todo sentido. Ô Martinelli, aproveitando isso que você falou da minha parte, eu sempre gosto muito e o que me realiza não é tanto o final, porque eu já consegui atingir, às vezes, uma coisa que eu tava... É a jornada, é o processo. Como que isso se explica na minha questão, na minha personalidade? Eu vou te explicar, porque o colérico, ele precisa de desafios constantes. O desafio move ele, entendeu? O colérico, ele precisa de estar sempre arrumando um problema para resolver. Impressionante. Se ele não tiver um problema, se ficar cômodo, ele vai dar um jeito de arrumar outro problema. Mas dentro da minha imersão, eu trago clareza para que você comece a exercer coisas que vão ter estímulos. Por isso que eu falo que sucesso
não pode ser nunca um lugar. Vamos pro topo. Cara, eu já ouvi muita gente falar sobre isso. O único lugar que você não deveria querer é ir pro topo. Cara, você chega no topo, é sozinho, é frio e você não consegue passar muito tempo ali. Você tem que descer. Isolado, né? É isolado. Então, assim, o topo só tem um caminho para fazer, é descer. E por isso que muita gente vive essa questão de Chicó, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, ganha dinheiro, perde dinheiro. Porque ele está indo num destino. Aqui, um pico. Jornada, é como se fosse de estação em estação. O mais gostoso do processo é a jornada desse processo, é chegar na estação, comemorar, celebrar esse processo e ir para o próximo passo. Sim. E aí você sai de estação em estação. Essa jornada do aprender, essa jornada de realizar, de fazer algo grande, crescente e contínuo. Você só vai ser completo porque você ainda não encontrou algo que realmente consiga quebrar o status quo, lembra sobre realização? Sim. Que dê o desejo ardente de eu ir para o próximo passo, que esteja todo o tempo te instigando a fazer mais. E eu aprendendo, eu preciso estar aprendendo. Então, esse é um processo que vai levar você. Eu criei uma metodologia onde eu escalei os negócios. Nessa última operação tinha 960 mil pessoas, onde 5 mil pessoas fizeram seu primeiro milhão, né? Nessa última operação que eu trabalhei, escalando essa operação. Mas nesses últimos, são 27 anos, eu vou deixar mais claro assim, dos últimos 20 anos eu fiz mais ou menos 20 mil pessoas chegarem no seu primeiro milhão. Como isso, Martinelli? Mostrando para elas que elas são muito maiores do que elas imaginam e dando para ela aquela sede, o desejo de fazer, sem querer fazer o que o outro faz que não é bom. Então eu sei o que é que eu não sou bom. Então para que eu vou fazer aquilo? Por que eu tenho que aprender uma nova soft skills se eu já tenho as que tenho? Por que eu não uso as que eu já tenho? Potencializo elas. Essa palavra. Por isso que eu falo que procrastinação não existe. O que existe é você estar debaixo de uma demanda de um terceiro, sobre uma habilidade que você não tem, uma motivação que você não tem, e você paralisa. Ou seja, você está no ambiente errado, com pessoas erradas, com tudo errado. Ou seja, você está no lugar errado e não está olhando para o lugar certo. Por isso que eu falo, quem está buscando fora está buscando errado. O segredo é dentro. Agora que eu sei quem eu sou, agora você tendo essa clareza. E olha que a gente tá só num bate-papo aqui. Imagina que eu faço isso durante 24 horas. Na verdade, para mim, isso aqui já é uma consultoria. Eu tô anotando aqui, ó. Tô na terceira folha. Então, se nessa conversa aqui você já tem noção sobre o seguinte, uma pessoa que é colérica, ele precisa fazer atividade em geral. Tá? Ele não quer ficar parado. Tá. Ele não aguenta ficar em casa. Você está entendendo como é que é a história? Ele precisa estar em movimento o tempo todo, saindo para ali. Eu sei, porque assim, eu faço a leitura muito rápido desse processo, às vezes até pela foto, dá para me pegar. Então, quando você entende o temperamento, aí você também sabe quais são os desafios, para que você não exerça eles, entendeu? Um desafio para um colérico soa como um combustível, beleza? Um desafio para um sanguíneo já soa como um peso, dependendo de como ele recebe. Então, a pressão, vou mudar. A pressão. Para o colérico eu combustível. Adoro, E para o sanguíneo é como se fosse uma cobrança, alguma coisa assim? Na realidade, é uma carga emocional, porque nós somos mais emocionais, ele é mais racional. Sim, faz sentido. Entendeu? Então, esse processo de ser mais emocional, então você acaba mexendo. Então, na pressão, o sanguíneo dá desculpa, conta história, sabe? Tenta fugir desse processo. Ele não, ele se instiga para ir para frente. Entendeu? Ele vai, então eu vou mostrar agora que eu vou fazer e eu vou fazer acontecer. Estão dizendo que eu não vou fazer, entendeu? Então, isso sou diferente. Então a junção dos dois é uma boa, né? Só pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Na realidade, assim, o ruim é quando você junta todo mundo só de um temperamento dentro do negócio. Tamo junto, então, tá certo. Foi pensado aqui, tudo friamente calculado. Tá friamente calculado. E aqui já tem um pessoal ali, tem um fleumático ali, tem outro fleumático, entendeu como é? Então, assim, você precisa agora que a gente não se dá muito bem, mas você precisa do melancólico. O melancólico é o cara do financeiro, é o cara que vê minha esposa. Eu sei disso. Todos... Ó, eu ia chegar nesse ponto. Mas eu tenho um produto que o pessoal, por causa do MFP, o pessoal tem me pedido muito para falar sobre relacionamento. Então, o que é que acontece? O lado direito é caçador e o lado esquerdo é a caça. Então, casado? Não, noivo. Noivo. Então, eu já sei qual é o perfil da sua noiva, tá? Então, assim, só para você entender, tá? Ela é fleumática. E eu sou esposa. Por quê? Porque 95% das pessoas casam errado. Calma aí, tem solução para tudo. Mas eu tô fazendo. Mas vamos lá, vou te explicar assim. É a questão de casar errado no sentido de contraponto.
Se os dois se entenderem o propósito e os direcionadores são para o mesmo lugar, dá certo, porque nós vamos se alinhar. Agora, a questão é que se os direcionadores são diferentes, porque eles sempre se juntam contraponto. A parte de trás com essa parte aqui da frente. E aqui, no caso o seu, dessa outra parte aqui, que fazem essa conexão contrária. O resultado, você vai lá e pega a presa e traz. E a presa mais fácil que tem é o fleumático. Entendeu como é que é a história? Você chega lá e puf, e eles se atraem. É uma química mesmo. Por isso que eu digo que os opostos se atraem. Porém, eu digo que os iguais vivem juntos. Então, vivem com mais... Se você erra na contratação, vai ter que investir o resto da vida no treinamento. Sim. Mas se você treina, dá pra... Eu sou focado na família. Eu acho que casamento tem que ser uma vez só. A gente tem que viver esse processo. Eu defendo esse processo. O nível de pessoas que saem libertas e restaurados os casamentos depois do MFP é fantástico. Mas se você ainda não é casado, vamos casar direito? Se tem essa possibilidade. Por quê? Porque é mais fácil de você rodar com uma pessoa do mesmo temperamento querendo fazer as mesmas coisas. O meu foi um processo, foi um treinamento, porque realmente você acertou. Só que a gente conseguiu, com muita conversa, com muita flexibilidade, chegar e hoje a gente se dá super bem. Mas foi um processo. Mas sempre vai ter aquela hora que ele vai querer sair. Vamos agora? Ela, não, peraí, calma. Entendeu? Eu tenho que planejar aqui. Não é assim não, tá pensando o quê? Muito bom. Tá entendendo? E aí do mesmo jeito, porque assim, qual é a maior necessidade do fleumático, por exemplo? É ficar em paz, em sossego. Então, Netflix, pipoca, entendeu? Em casa, já ele quer no meio do mundo. Vamos fazer uma trilha, vamos pular de paraquedas, vamos fazer qualquer coisa, vamos correr. Não a gente vamos... se flexibilizou, eu e ela, assim, a gente foi chegando, equilibrou, porque é exatamente isso. E aí já você tem que entender o seguinte, você quer a casa cheia, ela a casa vazia. Isso. Entendeu? Por quê? Porque ela quer privacidade nas horas livres. Eu tô começando a achar que ele é evidente também, cara. Muito bom. Muito bom, parabéns. Não, vamos... Caramba, que legal. E é isso mesmo. Martinelli, aqui, deixa eu aproveitar aqui, ó. Olha, caraca, chegou a sua caneca. Agora oficialmente você faz parte da divisão. Vê aqui, ó. Pessoal, não é brinquedo não. E deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Isso é uma honra, viu? Privilégio. Não, e você tem um título que ninguém tira mais, que é o 01 do podcast. Pô, exatamente. 01 de turma e agora 01 do podcast. Mais um 01 pra tua história. Muito bom. Eu acho que, foi excelente porque um papo muito bom. Nossa, muito... E conectou muito com o propósito da divisão, do nosso hub de soluções e, cara... que a gente aprendeu aqui hoje... Você ganhou 2 seguidores aqui já, tu vai ter certeza disso. Eu quero dizer para vocês, assim, fazer até ao vivo aqui, eu tô convidando vocês e as vossas amadas para estar agora dia 20 e 21, agora, próximo final de semana. Excelente. Agora. Isso aqui é presente, não vai ter... Até o pessoal de casa que vai ver o podcast talvez não tenha vaga para todo mundo, porque a gente está com a turma já limitada, mas faço questão, né, de colocar dos lugares especiais ali para vocês nesse evento. Não sei você, mas já tô lá. Não, claro, sem dúvida. É para poder desfrutar de algo realmente diferente. Vai ser muito mais forte para vocês entenderem, porque quando a gente vai falar sobre relacionamento, pais e filhos, filhos com pais, ou seja, você vai entender melhor por que seu pai fez o que fez, como é que ele agiu e o que é que ele não tinha essa informação. Você pode trazer uma trajetória totalmente diferente para os negócios, selecionar as pessoas e colocá-las nos lugares certos, rodando naquilo que elas têm competência para fazer. A pior coisa do mundo é você pedir para um amigo aquilo que ele não pode te entregar, porque você não conhece ele. Então imagina você está pedindo a coisa errada para ele. Então dá para poder entender como lidar com sócios, lidar com funcionários, lidar com pessoas no geral, né? Na realidade você vai se tornar um especialista em pessoas. Excelente. Muito bom. Eu tenho uma pergunta, Martinelli. Na verdade é uma curiosidade. Eu conheço pessoas, até próximas, né, da família, que entraram num processo profundo de autoconsciência, de autoconhecimento, para tentar ressignificar traumas do passado. Só que eu vejo às vezes, e eu gostaria de ouvir tua opinião em relação a isso, que a pessoa ela se prendeu tanto nesse autoconhecimento, mas parece não sair do lugar. E na minha percepção, eu gostaria de ouvir a sua, talvez o ambiente ainda não seja o correto. Eu tenho, não sei se você concorda, mas eu tenho uma percepção de que o ambiente realmente ele tem uma força de mudar as pessoas. E eu falo isso até por experiência própria. Muitas das vezes, por mais que eu estava num lugar que eu queria estar e tal, etc., eu falava, tá faltando alguma coisa. E quando eu mudava de ambiente, me conectava com pessoas diferentes, e com o Rocha não foi diferente. Quando a gente começou a falar desse projeto e tal, eu sentia que eu precisava de um perfil igual dele junto comigo para potencializar outras questões. Eles são os caras que vão na frente. Essa é a infantaria total, entendeu? Vai na frente e a gente vai atrás, porque é necessário. O colérico, ele tem essa força de sair arrancando que é os tocos na frente e o pessoal vai junto. E eu precisava disso, eu falo isso pra ele, eu falo, cara, eu precisava de alguém com a tua visão, né, com essa cabeça sua, e eu espero que eu também
né, some algo com ele também. É total, Sim. é total. Vocês vão ver que é total, porque é razão e emoção andando juntos, entendeu? Como é que é a história? Com força e comunicação. E aí eu queria só, essa era a minha pergunta, na verdade, para essas pessoas que já entenderam quais são os seus traumas, já tem até conhecimento técnico de como ressignificar isso, e mesmo assim tem aquela sensação de que não conseguem sair do lugar. Será que o ambiente é o problema? O que você acha? São 3 coisas, tá? Primeira coisa, identidade, que aí tem a ver com se conhecer de verdade, não o que estão falando. Eu digo que todo conhecimento é válido, não importa de onde ele venha, até um fracassado vale a pena a gente escutar ele para saber o que ele fez para a gente não fazer. Então, assim, todo conhecimento é válido. Tem pessoas que estão com meio conhecimento ou com conhecimento distorcido. A pessoa que já entendeu suas feridas emocionais, ela pode trabalhar em outro aspecto. Ela precisa entender que as pessoas, os ambientes e o conhecimento certo, beleza? Então, não é só o ambiente. As pessoas com quem eu vou me conectar, o ambiente que eu vou me conectar e o conhecimento que eu recebo dentro desse ambiente. Certo. Aí isso vai me dar acesso para que eu possa realmente mudar. Por que as coisas acontecem? Você tem noção, você vai preencher lá um documento que eu digo que você não tomar nenhuma decisão em 90 dias drástica, porque a vontade de muita gente é deixar de fazer o que faz. Pra você ter noção de como é forte o que a gente faz dentro do negócio. Eles querem se mover. Porque agora eu sei para onde eu tenho que ir. A questão é que as pessoas falam das feridas, falam como curar, mas as pessoas não sabem qual é o passo e para onde ir. Esse é o problema, você está entendendo? Tá, beleza, eu sei como curar, eu sei que eu tenho esse problema, eu sei como ressignificar, mas eu faço o quê? Essa é a pergunta. Falta ainda o propósito. Eles ainda não se conheceram falta o suficiente vocação, chamada e propósito. Qual é a vocação? E entender quais são as habilidades, os talentos geral. Tem um conceito que eu uso dentro de um processo que eu absorvi do Ikigai, que é um estilo de vida. Ikigai, eu gosto. Só que Ikigai é só uma filosofia. A gente usa como estilo de vida, que é o Plenos. Que é fazer aquilo que você ama, que gera resultado, podendo usar 100% dos seus talentos, mas se você não sabe seus talentos, como é que você usa 100% dos seus talentos? Não tem como. E gerando uma grande colheita, se não gerar uma grande colheita também não adianta, e compartilhando na vida das pessoas. Aí você está em plenitude. Aí você entra em plenos. Pô, legal. Muito bom. Muito bom. Martinelli, a gente está chegando ao fim. Cara, muito obrigado aí por tudo. Acho que foi uma grande aula aí, uma surpresa muito positiva. Antes de encerrar, eu queria saber de você, do tempo que você ficou na caserna, o tempo que você passou lá, quais 2 soft skills você lembra que você ou desenvolveu naquele período ou que você aprendeu que hoje, no empreendedorismo, nas mentorias e tudo que você faz hoje, você aplica ou que está sempre presente? Cara, determinação, sabe? É a mais forte que eu tenho, assim, da caserna. Falar assim, a gente tem uma missão, nós vamos lá e vamos cumprir e acabou. Não tem como não voltar com missão dada é missão cumprida, né? A gente ouviu isso 200 mil vezes dentro do quartel. Isso é verdade. Então, missão dada é missão cumprida. Eu acho que determinação, se eu trouxer outra, né, dentro desse processo, disciplina. Entendeu como é que é a história? Boa. Que começou no judô, né? Que começou no judô. Não deu tempo de a gente falar, mas não deu tempo, mas no outro tempo a gente vai falar. O judô te trouxe essa disciplina e também fez quem você é hoje. O esporte fez isso com você. O esporte me trouxe exatamente a necessidade, né? Aos 16 anos eu era faixa preta em judô e eu queria empreender exatamente por isso. Porque só que eu não tinha dinheiro, aí eu fui atrás do empreendedorismo para arrumar o dinheiro para abrir uma academia de judô com o meu amigo. E acabou que ele abriu a academia, eu não abri, né? A gente vai ter que conversar muito nos bastidores. Eu sou do jiu-jitsu, ele é do judô. Conversar muito nos bastidores. Legal, cara. Caramba, cara. Que legal. Determinação muito e disciplina. Determinação e disciplina. Você acredita, então, que a gente pode concluir que a caserna ela pode potencializar muitas habilidades que são naturais aí das pessoas? O que você... Quando eu ensino as pessoas, eu digo que eu sou um recrutador de talentos. Eu pego pessoas comuns, com resultados comuns e transformo em pessoas incomuns com resultados incomuns. Quando eu ensino as pessoas a recrutar, a selecionar, porque o meu segredo é recrutar, reter e duplicar. Por isso que escalo os negócios, tá? E eu vou fechar com isso, porque eu descobri 4 motivadores, que isso é uma técnica que eu usava para escalar as empresas. Eu vou abrir para vocês só aqui rapidinho. Resultado, reconhecimento, pertencimento e propósito. RRPP. Resultado, reconhecimento, pertencimento. Eu e você, qualquer pessoa do planeta, só se move por isso. Então, todas as pessoas precisam ter resultado. Se você no seu negócio você não tem resultado, não funciona. Se tiver resultado, mas não tiver reconhecimento, também não funciona. Se você não se sentir pertencente a esse processo, também não vai funcionar. E se não tiver um propósito que é maior do que você, também não vai ficar por muito tempo. Então, quando você consegue encaixar as 4, respondendo até uma outra pergunta que ele fez, você já entendeu, né? Aí você vai ter esse desafio sendo contínuo e construído
com esse processo de, nossa, eu estou fazendo a diferença, aí eu tenho longevidade. Você pega um cara que tem um temperamento parecido com você, como Elon Musk, tá? Como o Steve Jobs, a gente já é Bill Gates. Entendeu como é que é a história que já é sanguíneo. Você vai entender que ele disse assim, eu vou fazer um negócio aí e vou atualizar, até hoje ele atualiza, né? Vou botar para rodar, depois eu atualizo. Nunca termina a atualização. Sempre load. Então, sempre atualizando. Então, tendo essa direção de resultado, reconhecimento e pertencimento, as pessoas conseguem realmente vivenciar outro patamar da sua vida. Chegou a hora de a gente selecionar, porque o pessoal da caserna são as pessoas mais capacitadas, mais habilitadas para poder fazer qualquer negócio. Enquanto recrutador, eu mandava o pessoal recrutar o pessoal da caserna, por causa da disciplina, da determinação. Caramba, que legal. E quem está na caserna já está muito bem, cara. Porque não só precisa sair da caixinha. É verdade. Sim. É verdade. Aí fica o convite, saiam da caixinha, né? Esse é um dos propósitos aqui da divisão. Cara, isso não foi um podcast, não foi um episódio, foi uma aula, né, Rocha? Uma aula. Foi uma aulaça. Bastante coisa. Muito obrigado. Tem o papiro garantido aqui já. Muito obrigado mesmo pela essa... Gratidão a vocês aí, de verdade. Foi uma aula, cara. Foi uma aula. Eu tô bem satisfeito, certo? Demais. Muito obrigado, cara, pelo convite, pela prontidão, disponibilidade. Realmente, muito obrigado. Antes que eu me esqueça, fala pro pessoal como que eles te encontram no Instagram, como é que tá o teu arroba. Meu nome é Martinelli Santos, tá no lá, arroba Martinelli Santos, LLY, né, Martinelli Santos. E ali a gente fala um pouco do que a gente faz, e a gente faz isso uma vez por mês, ou a cada 45 dias eu faço a imersão. A gente está fazendo hoje só em São Paulo, em Alphaville, mas eu vou abrir agora para 32 países, né? E aqui também para todo o Brasil. Então fiquem atentos aí nas redes, a gente vai estar entregando. Eu não sou um cara, tudo que eu construí foi tudo offline, porque eu sei escalar negócios offline, e me juntei agora com o exército do bem aí, online. Olha aí, Rocha, olha aí. Você caiu no lugar certo, não queria te dizer não, mas... Não, assim, é sério, eu nunca fiz, tudo que eu fiz, nunca investi um centavo em tráfego, nunca vendi um produto através de marketing digital, tudo orgânico, pegando pessoas e fazendo elas se duplicarem, formando sucessores bem-sucedidos. Como falo meu filho. É propósito. Se tudo que você faz morre com você, você é um fracassado. Isso. Muito bom. Então você precisa duplicar. Excelente, cara. Um aulão. Esse foi um aulão. Esse aqui é um episódio que você tem que assistir e reassistir pelo menos umas 3 vezes, tá bom? Principalmente você aí que veio da caserna, que como ele bem falou, e é o que eu e o Rocha a gente defende aqui na divisão, quem veio, né, desse ambiente militar, passou por essa experiência diferenciada, acaba tendo ali algumas vantagens, né, algumas desvantagens também, e se você souber canalizar isso para o lugar certo, no ambiente certo, né, e desenvolver da forma correta, com certeza o sucesso ele virá. Né, tanto no empreendedorismo quanto no corporativo, enfim, na sua vida pessoal como um todo. Quero agradecer a todos pela audiência, mais uma vez o nosso convidado, foi uma honra, meu parceiro, querido Rocha aqui do meu lado, Rocha, e até a próxima, né, Rocha? Até a próxima, pessoal, muito obrigado Martinelli, fé na missão. Gratidão. Até a próxima. Chegou mesmo? Quem chegou? Chegou a caneca dele. Então, cara, vamos esperar então. Você vai me dar a caneca ou não? Chegou a caneca. Vamos testar para ver se inicia bem aí. Já vai. Valendo?